o pacote que eu queria discutir com vocês é a forma como você pode organizar as suas sessões de estudo e trabalho em relação às pausas. Isso é uma coisa que a literatura científica mostra muito claramente. Se você se organizar de modo a intercalar, dividir, né, suas sessões de trabalho em pequenos blocos intercalados por pequenas pausas, você aumenta muito a sua capacidade de concentração, seu desempenho atencional durante a sua atividade, de modo geral, vai reduzir muito sua sensação de fadiga ao longo do dia e opa, e ao mesmo tempo que se aumenta muito a sua capacidade de aprendizado, de memória, beleza? O que é o ideal, né? Então, se vocês procurarem na literatura, vocês vão encontrar que isso é um dado muito bem consolidado, né? Você pegar, digamos, você tem que trabalhar por 6 horas. Ao invés de trabalhar 6 horas seguidas, isso vai ser muito ruim, você quebra essas 6 horas em 4 blocos, digamos, de 1 hora e meia. E entre esses blocos você coloca uma pausa aí de 20 minutos, mais ou menos, tudo bem? Por que isso é interessante, pessoal? Olha só, a nossa capacidade de concentração, eu vou explicar isso melhor no próximo episódio, beleza? No segundo episódio do podcast, já fazendo uma propaganda aqui. A nossa capacidade de concentrar, de concentração, de se engajar numa tarefa, depende de circuitos específicos do cérebro que fazem basicamente o seguinte: eles aumentam o processamento das informações relacionadas àquilo que você está fazendo. Então, você está assistindo uma videoaula, vai aumentar o processamento daquela informação da videoaula em si, né, auditiva e visual, ao mesmo tempo que diminui todas as outras informações que não estão relacionadas àquela tarefa. É uma tarefa difícil para o seu cérebro. Ele tem que. É como se ele aumentasse o volume de uma música específica, daquela que você está interessado, dos estímulos que você está interessado, e diminui o volume de todo o resto. Então ele tem que meio que ignorar o resto do mundo. É uma tarefa difícil para o cérebro, exige atividade de vários circuitos, é oneroso e é limitado. A capacidade que o nosso cérebro tem de se manter concentrado, de se manter atento a um estímulo específico, ela é limitada de várias maneiras. E conforme a gente vai usando esse recurso, vai havendo um certo desgaste. Inclusive, você tem pequenas mudanças químicas que acontecem em regiões do cérebro específica que vão meio que interferindo na função desses circuitos. Então, a nossa capacidade de se manter atento a uma coisa, ela vai caindo naturalmente. Tá? E se você então fala assim, André, vou estudar por 6 horas seguidas, ou vou trabalhar por 6 horas seguidas. Isso não vai ser interessante, porque depois de 1 hora e tanta, esses circuitos relacionados à atenção, eles vão estar super desgastados. E a sua capacidade de se manter atento àquilo vai cair muito. O restante do tempo você vai ficar tentando de forma à toa. Você vai ficar tentando se manter engajado, só que os seus recursos atencionais estão desgastados. A melhor coisa que você faz é quebrar esse blocão de 6 horas, digamos, né, em pequenos blocos, em pequenas sessões de estudo, de trabalho, para você conseguir render bem mais nas diferentes sessões. E entre essas sessões você coloca uma pausa, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre a duração disso, das sessões da pausa. Só coloca uma pausa que vai permitir que duas coisas aconteçam quando você faz uma pausa ali no meio das sessões de estudo e trabalho. A primeira é permitir com que os circuitos relacionados à atenção eles sejam restaurados. Mais ou menos como acontece quando a gente está dormindo. Não com a mesma intensidade, mas é mais ou menos o mesmo princípio. Uma coisa que muita gente não sabe, inclusive muitos pesquisadores que não são da área sabem. Diferentes áreas do nosso cérebro, áreas isoladas do nosso cérebro, elas podem meio que dormir durante o dia. Uma coisa que a gente chama de sono local. Então, uma área que está sendo superativada, digamos uma área relacionada à atenção, que está sendo superativada, com o tempo você tem um certo desgaste, começa a acumular umas substâncias químicas ali, por exemplo, aquela tal adenosina, que começa a interferir na função daquela área e dos circuitos, e a pessoa começa a ter problema, né, de se manter atento. Uma coisa que todo mundo já percebeu, você começa a ficar fadigado, né? Se você para de usar essa área, dá uma pausa para dar um descanso para ela naturalmente entra, o padrão de atividade dela muda de uma maneira que parece com o que acontece quando a gente está dormindo. É como se aquela área sozinha, isolada no cérebro, ela desse uma dormidinha. É o que a gente chama de sono local, é um tópico que está sendo super discutido na literatura, super interessante. A gente tem mais o que descobrir sobre esse processo, mas a gente já sabe que ele acontece. Então, é como se aquela área desse uma dormidinha sozinha, né? Mudasse o padrão e você meio que
por meio desse processo, inclusive, você restaura a capacidade dessa área e dos circuitos no qual elas estão envolvidos de operar em alta performance normalmente, ou melhorar a performance dela, né? Então a gente precisa intercalar o período no qual a gente está usando uma área com períodos de pausa que permitam ela se restaurar, especialmente quando a gente fala desses circuitos do cérebro relacionados à atenção. Como eu disse, quanto mais a gente usa ele, mais a gente desgasta. É um processo natural, eles vão começar a funcionar de uma forma mais ruinzinha, né? Menos eficaz, a gente sente aquela fadiga, começa a não conseguir mais prestar atenção, e é super importante que a gente dê uma pausa nesse momento para permitir que o circuito se restaure. Tudo bem? Um outro motivo para se fazer a pausa, e aqui eu vou citar um outro grupo de dados muito legais, é porque é o seguinte, quando a gente faz uma pausa, uma das coisas que acontece, além desse processo de restauração, é que as memórias novas que você adquiriu, elas são reativadas. Algo que acontece também quando a gente está dormindo. Tudo que as memórias novas que você adquiriu, então digamos que você estava ali, ficou uma hora e meia estudando, aprendendo uma coisa nova, lendo alguma coisa nova e tudo mais. Você foi adquirindo informações novas, né? Que se refletem ali na atividade de circuitos do seu cérebro. Quando você faz uma pausa, essa memória é meio que reativada automaticamente, como se fosse um eco. Como se fosse um eco daquilo que você acabou de estudar. Elas são meio que reativadas e esse processo de reativação da memória é super importante para aquele processo que eu comentei que chama consolidação da memória. Para você consolidar a memória, você fazer ela ficar mais firme no cérebro, é importante que você tenha essa reativação daquela memória que você acabou de construir nova. Você reativa ela para consolidar ela. É como se fosse o seu cérebro meio que repetindo uma coisa para conseguir lembrar melhor depois. E isso acontece especialmente nesses momentos que a gente está desengajado, né? No caso, fazendo uma pausa. Então, a pausa ela é muito útil. As pessoas acham que estão perdendo tempo. Falam, Andrei, não, mas eu tenho que estudar aqui, eu tenho que fazer. É melhor você diminuir a duração do tempo que você está ali engajado, estudando e trabalhando e colocar pausas do que se você tentar ficar trabalhando, estudando o período inteiro. Porque, como eu disse, depois de uma hora e pouca, e esse tempo é discutido ainda na literatura, né? Qual que é o tempo ideal para eu estudar e para eu trabalhar? Isso é discutido, já vou chegar aí. Mas é melhor se você tentar estudar, trabalhar uma sessão inteira de 6 horas, depois de uma hora e pouca, seus circuitos relacionados à atenção já era. Sua capacidade, por causa disso, inclusive, sua capacidade de formar novas memórias já era. Então, o resto das 3 horas e meia, 4 horas que você ficou ali tentando vão ser muito pouco eficazes. É melhor você pegar essas 6 horas, diminuir o tempo de estudo e trabalho em 5 e pegar uma hora e fazer disso uma pausa. Você pega essa sessão toda, faz blocos menores de sessão de estudos e trabalho e intercala por pausas. Tá? De novo, para que eu vou fazer pausa, Andrei? Para permitir que os seus circuitos relacionados à atenção se restaurem e para permitir que as memórias novas que você adquiriu sejam reativadas, e isso já está demonstrado na literatura que melhora o aprendizado. Como eu vou citar aí num trabalho o pessoal dos Estados Unidos, em Nova York, mostrando isso na ressonância magnética funcional, né? A memória nova, dita em linhas gerais, sendo reativada e a pessoa é capaz de lembrar mais depois. Então, as pessoas que fazem uma pausa, elas lembram mais do que aquelas que não fizeram a pausa. E tem vários trabalhos mostrando isso, beleza? É super interessante fazer pausas. Agora, pergunta que vocês devem estar fazendo, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. A pergunta que vocês devem estar fazendo, pô, André, que legal, mas qual a duração ideal de uma sessão de estudo, de uma sessão de trabalho e quanto tempo eu tenho que fazer a pausa? Beleza, se eu te desse um valor aqui fechado, você já poderia duvidar de mim, porque depende de vários fatores. Depende do que você está estudando, do que você está fazendo, se é um trabalho. Dito em linhas gerais, quanto mais atividade que você está fazendo exigir que você fique constantemente concentrado naquilo, mais rápido você vai desgastar esses circuitos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu agora, gravando esse podcast, eu não posso me dar o luxo de me distrair. Eu tenho que estar o
tempo todo concentrado no que está acontecendo aqui, estou olhando no meu iPad, estou prestando atenção no microfone, estou prestando atenção no celular, estou pensando no que eu acabei de falar, no que eu vou falar. Eu não posso me dar o luxo de me distrair. Então, os meus circuitos relacionados à atenção, me manter atento ao que está acontecendo aqui fora, eles estão sendo bastante usados. E esse é o motivo pelo qual, assim que eu acabar a gravação, provavelmente eu vou estar exausto, tá? Então é uma atividade que exige bastante. Tem outras atividades que exigem que você esteja engajado nelas, mas do ponto de vista atencional, ela permite que você, de tempo em tempo, dê uma viajadinha. Por exemplo, se você está lendo uma coisa, você lê uma parada, você naturalmente meio que dá uma viajada até sobre aquilo que você leu. Isso até é super interessante para o aprendizado. Você leu, pensa, pô, interessante isso aqui, será que é aquilo? Vou ler mais. Aí você para, não, será, não. Aí você lê mais um pouquinho. Depende muito da atividade que você está executando. Quanto mais ela exigir de um circuito específico, no caso esse circuito que eu estou falando aqui, é de me manter atento ao que está aqui fora, porque existem outros circuitos relacionados a quando você está pensando em tendo pensamentos internos, dando uma viajada, né? Aí você ativa outros circuitos. Mas esse circuito aqui tem que estar atento ao que está aqui fora, está acontecendo agora. Eu estou usando ele a todo momento, eu estou desgastando bastante ele. Então, provavelmente, se eu estou usando ele de forma ininterrupta, provavelmente a minha fadiga vai vir mais rápido. Tá? Mas, de um modo geral, o que a literatura aponta, baseado inclusive em dados relacionados às diferentes fases do sono, é que uma sessão de trabalho de estudo, o ideal, né, é que ela tenha uma duração de algo em torno de 1 hora a 1 hora e meia. De novo, varia do quão bem você dormiu, varia no horário do dia, varia se você já estava estudando. Então, digamos, a sua sessão de estudo de manhã, as primeiras sessões de estudo, você vai estar muito menos fadigado, claro, vai estar mais descansado do que as últimas. Então, é natural que nas últimas a sessão talvez dure um pouco menos, certo? Porque você já meio que gastou bastante os circuitos relacionados à atenção, informação de memória, correto? Então depende, mas de um modo geral, algo em torno de 1 hora, 1 hora e meia. E realmente, se a gente olhar a literatura, porque esses processos de você ficar atento e formar novas memórias, eles são acompanhados de mudanças químicas no cérebro. Vou falar mais disso provavelmente no próximo episódio do podcast, mudanças químicas. E existe um curso temporal natural dessas mudanças. Tá? Então, muitos de vocês podem estar falando assim, pô, Andrei, na hora que o problema é que na hora que eu começo a estudar, eu já começo a perder a atenção, eu fico desconcentrado nos meus 10 minutos, aí eu desisto. Isso, na verdade, pessoal, é até natural. Tá? Os primeiros minutos ali da sessão de estudo, né, os primeiros 10 minutos, 15 minutos, o seu cérebro está meio que se ajustando àquela nova tarefa. Ele está ajustando esses circuitos relacionados à atenção, ao mesmo tempo que ele tem que ignorar todos os outros, né? Então, digamos, eu estava aqui cuidando da minha casa e pensando na minha namorada, pensando no meu filho e pensando no que eu tenho que fazer amanhã, cheio de preocupações. Aí eu sentei aqui, não, agora eu vou começar a minha sessão de estudo, começa agora. Sentei aqui. Para eu começar, nos primeiros minutos, vai levar um tempo para o meu cérebro conseguir se desligar de tudo aquilo, as outras questões que eu estava pensando, para se engajar naquela tarefa. E leva um tempo para esse processo acontecer, leva um tempo, inclusive, para você ter as mudanças químicas relacionadas a te manter atento naquela tarefa, naquela sessão de estudo ou de trabalho. Então, você tem mudança ali na liberação de noradrenalina, mudança na liberação de dopamina, mudança na liberação de acetilcolina, que são todos sinais relacionados a alerta, motivação, foco atencional. Vou falar mais deles mais para frente, tá?